A gente viu recentemente a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, e isso deixou mais claro do que nunca a necessidade de uma gestão de desastres muito mais forte. Para entender como construir essa capacidade de resposta, a gente vai mergulhar num estudo acadêmico que propõe um caminho bem claro, bem estruturado para fortalecer a ação dos municípios. Vamos lá. O trabalho que vai guiar nossa análise é este aqui. Um projeto de intervenção de autoria de Sandro Carlos Gonçalves da Silva, que teve a orientação de Fernando Guilhom de Castro. Este foi o trabalho de conclusão do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil da Universidade Federal de Juiz de Fora, concluído em 2025. Bom, e como a gente vai entender essa proposta? Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender por que esse estudo é tão relevante e qual o contexto do desastre de 2024. Depois, a gente mergulha no diagnóstico, ou seja, nas fragilidades que foram encontradas. A partir daí, a gente explora a solução proposta e, por fim, vê qual é o caminho para uma preparação mais eficaz. Então, vamos começar? E olha, é fundamental deixar claro desde o início. Isso aqui não é só um estudo teórico, não. Ele nasceu de uma necessidade muito real, muito urgente, que veio com os últimos acontecimentos, de se encontrar respostas melhores para proteger vidas e comunidades. No coração dessa pesquisa toda, existe uma pergunta-chave que guiou todo o raciocínio. Como é que um município consegue, na prática, organizar uma resposta que seja rápida, integrada e que funcione de verdade quando acontece um desastre de grandes proporções? É essa questão que o trabalho busca responder. E para a gente ter a real dimensão da urgência disso tudo, precisamos olhar para o que aconteceu. Vamos analisar agora o desastre ambiental que motivou esse estudo, o evento que atingiu a Serra Gaúcha em 2024. O tamanho do impacto humano é difícil até de imaginar, mas os números ajudam a gente a ter uma noção. Segundo dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, foram mais de 2.300.000 pessoas diretamente afetadas. Um número que, por si só, já mostra a magnitude da crise humanitária. E aí vem o custo mais trágico. De acordo com as informações do governo do estado do Rio Grande do Sul, foram 182 óbitos registrados. E a gente sabe, não é só um número. Cada um representa uma vida, uma família, o que só reforça a urgência de uma gestão mais preparada. O impacto na economia também foi devastador. A Confederação Nacional dos Municípios estimou um prejuízo de mais de 12 bilhões de reais. E um detalhe importante, esse valor é de um município, o de Bento Gonçalves. Isso ajuda a gente a visualizar a escala da destruição em toda a região. Certo, então com o tamanho do desastre bem claro, a análise começa a se aprofundar nas causas. O que explica um impacto tão severo? Vamos agora para o diagnóstico das fragilidades do sistema, aquilo que comprometeu a resposta e acabou agravando a crise. Este gráfico aqui é bastante revelador. Ele mostra um ponto crítico, que é a situação dos planos de contingência municipais. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul mostrou que, na época, mais de 60% dos municípios ou não tinham plano nenhum ou tinham um documento desatualizado. Ou seja, a maioria estava tentando lidar com a crise no escuro. E as falhas não eram só no papel. O mesmo relatório do Tribunal de Contas apontou que a prática era muito rara. Apenas 13,3% dos municípios faziam simulados. Menos de 30% tinham algum tipo de sistema de alerta. E o mais grave, quase 38% não destinaram um centavo sequer do orçamento para a prevenção naquele ano. Fica a pergunta, né? Qual era o lugar da prevenção na agenda pública? Depois de um diagnóstico tão forte, o trabalho acadêmico começa a construir uma solução. E a proposta central não é inventar algo do zero, mas sim aplicar uma ferramenta de gestão que já é testada e comprovada em cenários de crise pelo mundo. Então, o que é esse tal de sistema de comando de incidentes? Pense nele como o maestro de uma orquestra no meio de uma crise. É uma metodologia, um padrão, que organiza a resposta. Ele define claramente quem faz o quê, para quem cada um se reporta e como as diferentes equipes, bombeiros, saúde, assistência social, trabalham de forma integrada. O objetivo é simples, substituir o caos pela organização. E este comparativo mostra a diferença que isso faz na prática. De um lado, a realidade da maioria dos municípios, com atrasos na evacuação, problemas de logística, falhas de coordenação. Do outro, o caso de Gramado. Como eles já tinham investido em treinamento com o sistema de comando de incidentes, a resposta por lá foi mais organizada, mais fluida, o que, segundo o estudo, foi fundamental para reduzir os danos. Fica claro que o sistema funciona quando é bem aplicado, mas a grande questão é como implementar isso de forma eficaz em todos os municípios.
É agora que a gente entra na parte final do estudo, que estrutura um caminho bem claro, com objetivos definidos para essa preparação. O projeto de intervenção propõe 4 passos bem lógicos. Primeiro, avaliar o que já existe e onde estão as falhas. Segundo, capacitar as equipes com treinamento prático e contínuo. Terceiro, e muito importante, simular cenários reais, envolvendo todos os órgãos e a comunidade. E por último, aprimorar sempre os planos para que eles sejam documentos vivos e não papéis na gaveta. É um ciclo de melhoria contínua. E o ponto crucial aqui é que este estudo vai além de só analisar um problema. Ele é um exemplo prático do compromisso da universidade com a formação de profissionais éticos, críticos que são capazes de olhar para um desafio tão complexo e propor soluções concretas, aplicáveis. No fim das contas, é a academia servindo diretamente à sociedade. Um ponto importante a ressaltar é que este conteúdo é uma síntese do trabalho acadêmico original. É um resumo feito de forma automatizada, com o apoio de inteligência artificial, com o objetivo principal de divulgar e ampliar o alcance dessa informação tão relevante. A preparação para desastres é uma responsabilidade de todos nós. Para ajudar a difundir esse conhecimento, que pode inspirar ações em muitos outros lugares, siga o canal, curta o conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Porque, como a gente viu hoje, o conhecimento aplicado do jeito certo pode literalmente salvar vidas. Muito obrigada!